Ó, na questão 15 diz assim: em um grupo de voluntários, sabe-se que 2% estão infectados com um determinado vírus, em que um experimento para avaliar a eficiência de um teste para detectar a presença do vírus, desse grupo voluntário verificou que dos que estavam doentes, 10% testaram negativo, e dos que não estavam infectados, 3% testaram positivo. Considere os resultados desse experimento. Quando uma pessoa testa positivo nesse teste, a probabilidade dela ser infectada. Então, cuidado, questãozinha de probabilidade muito comum para particulares, elas acabam colocando esse tipo de questão. Então, ó, ele fala o seguinte, né? Diz que 2% estão infectados. Então, ó, infectados, eu posso afirmar que representam 2% desse grupo. Se ainda que não está infectado, seria o restante, né? 98%. Tranquilo? Tá, estabelecemos essa relação. Olha o que ele fala agora. Ele disse que verificou dos que estavam infectados, então é a porcentagem de uma porcentagem, né? Então, por que eu não faço a tabela aqui, né? Porque aqui a gente está falando da porcentagem, né? Então, a gente está falando a respeito, ó, da porcentagem dos infectados, deles, 10% testaram negativo, enquanto deles, quem testou positivo por consequência, seria 90%. Beleza? Então, se a gente sabe que 10% estavam negativo desses, deles 90% está positivo, né? Para usar a tabela, teria que ser com referencial total, né? Ver que aqui não é mais com relação ao total esses 10%, 90%. É com relação ao grupo dos infectados. Beleza? Vou usar essa mesma ideia agora para quem? Para os não infectados. Porque ele diz, testar o negativo, né? E dos não infectados, 3%, ó, 3% testou positivo, né? Deixa eu colocar aí embaixo só para ficar feito no outro, arrumadinho. Então aqui, ó, 3% testou positivo. É aquela ideia, né, que a gente tem também para as questões, você pode ver assim, né? Falso positivo, falso negativo, né? Então deu que estava positivo, mas ele não está com a doença, né? Então seria um falso positivo, né? Então aqui deu negativo. E agora, né, a gente tem que analisar o quê? Vê, olha a pergunta dele, muito cuidado. Considerando-se o resultado desse experimento quando uma pessoa que testa positivo. Então, vê, quando ele diz isso, ele está especificando para a gente o nosso total, a região que ele está analisando. Beleza? Então, a região que ele está analisando é quem testou positivo. Então, se ele testou positivo, ele pode ser do grupo dos infectados, né? Que testaram positivo. E ele pode ser também, ó, do grupo dos que não estão infectados, mas que também testaram positivo. Beleza? Então, ele está falando desses dois grupos. O nosso total de eventos vai envolver a porcentagem desses dois. 0,02, né? Em porcentagem, 2%, né? Então, 2% é 0,02. Vezes 90%, que é 0,9. Então, nesse produto, quando a gente fizer 0,9 vezes 0,02, esse produto, eu vou fazer por parte, mas beleza. Vou fazer aqui para o outro, ó, o total, ele pode ser infectados positivo ou, né? Então, vê, pode ser um ou outro. Esses eventos não ocorrem ao mesmo tempo, né? Não são eventos iguais, são eventos distintos, né? Então, quando você tem essa ideia do ou, né? Ou infectado ou não infectado que testou positivo, eu faço a soma, lembra disso? Então, vou fazer agora 0,98 vezes 0,03. Vamos achar esse total aqui, ó. Então, esse total de eventos que a gente tem disponíveis vai ser 0,18 mais, quando a gente fizer o produto de 0,98 vezes 0,03, aqui vai dar
0,0294, né? Então, ó, quando a gente fizer isso aqui, ó, 294, e somando os dois, a gente vai chegar que isso daqui vai ser igual a 0,0474. Que, se a gente pensar em porcentagem, multiplicando por 100, né? Seria 4%, 4, eita, botei duas vezes por cento. 4,74%, né? Então, andei duas casas, poderia pensar que seria porcentagem. E agora a gente vai analisar a amostra. Vê, fizemos o total de eventos. Isso aqui é a região que ele está analisando desse evento aqui que a gente está vendo. Então, do total, que é 100%, a gente está analisando uma parte que representa 4,74%. Esse é o total. Aí, ó, a probabilidade dele estar realmente infectado. Qual é o grupo que está realmente infectado? Ó, não é esse daqui de 0,02, né? 2% e 90%. Então, lembra que a probabilidade é uma relação da amostra pelo total, né? O que eu quero pelo total. Então, se ele disse que a parte que ele quer saber, né, o que ele quer, a amostra, seria de 0,018, não foi isso? Né? O grupo está infectado, que deu positivo, deu 0,18, ó, dividido pela amostra total, que é de 0,0474. Beleza? Então, quando eu dividisse os dois, né, se você quisesse colocar tudo em porcentagem, é, tudo em números inteiros também, não tem bronca, beleza? Tem que dar a mesma coisa. Quando a gente dividisse isso daqui, ó, você ia achar 0,37389. Que pensando em porcentagem, você pode dizer que seria 37,9%, aproximadamente 38%. Beleza? Que aqui justamente no gabarito da letra E de escola.